Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos para mais uma aula de projeto de vida, né? A proposta dessa semana é a gente fazer uma espécie de um feedback, né? É uma palavra inglesa que quer dizer reação, né? É o retorno, ou seja, é poder dar um retorno, né, do que vocês têm aprendido. Então, para a aula de hoje, eu achei por bem fazer muito mais uma sondagem, né? Uma pergunta, um querer saber como que vocês estão se adaptando a essa aula do Inova, que faz parte de um dos cursos do Inova. A gente sabe que tem tecnologia, tem eletiva e também projeto de vida, que o governo criou, né, esse curso nessas três disciplinas para atender um pouco mais de perto as necessidades, vontades e desejos de vocês, alunos. Então, o projeto de vida, como o próprio nome diz, é um projetar da sua própria vida, né? É você já começar a estabelecer metas, né? E galgar degraus aí na sua vida ao longo, né, dos estudos, né? E à medida que você vai amadurecendo aí e querendo ter uma profissão, ser alguém na vida e coisas do tipo, né? Então, para essa aula, eu achei por bem a gente ter o título feedback, ou seja, qual o retorno, o que vocês têm tido em termos de aprendizagem, de dúvidas, até mesmo de sugestões em relação a essa atividade que tem muito a ver com a vida de vocês, com o sonho, né, com o que querem ter ao longo de, à medida que se formarem aí no ensino médio, né, o que vão fazer daí para frente. Então, vou ler um pouco o texto, mas é um pouco isso que a gente vai estudar nessa semana nas nossas aulas, né, ou na nossa aula aqui, a partir dessa videoaula. Então, o tema de nossa aula de hoje é o feedback, né? Isto é, um retorno, uma reação do que a matéria tem buscado fazer, proporcionando com as reflexões sobre o que os jovens, né, vão ao longo de sua vida de adolescente já se organizando e talvez começando a projetar o futuro sem pressões, né, sem pressão, de forma natural. E nessa etapa, como a gente já teve algumas aulas, eu diria várias aulas de projeto de vida, então a gente já passou por muitas reflexões, práticas e vivências, né? Onde fizemos estudos sobre as aptidões, as características, os sonhos que temos, né, futuramente, as marcas que recebemos e deixamos em sociedade, né? E analisamos as competências socioemocionais que devemos ao longo aí da nossa vida e adquirindo e amadurecendo elas, né? Ficando-nos uma descoberta. O homem, né, é como uma espécie de obra em constante construção, isto é, está sempre aprendendo e adquirindo experiências na vida, né? Então, dentro dessa ideia da própria aula de projeto de vida, né, e na altura da presente matéria em que estamos, gostaria de saber, né, um pouco mais aí de vocês, alunos, como que vocês estão interagindo com essa matéria, né? E, e aí sugiro que vocês, né, então respondam essas questões, né? Quais questões? Eu vou ler rapidamente, só para a gente ter uma noção e vocês vão aí, né, ao longo dessa semana responder, se colocar, fazer um relatório, talvez, né, uma síntese do que vocês já se questionaram, o que já estudaram, o que vocês têm colocado nesse livro de práticas e vivências que a própria matéria pede, né, para você deixar um livro reservado, um caderno, só para colocar aí um pouco do que você já mudou, já se transformou e mesmo já está aí aprendendo, né, pensando já no seu futuro. Então, as questões são poucas questões, apenas três, é só para a gente refletir um pouco mais, fazer um feedback mesmo, né? Um retorno do que vocês têm aprendido, né? Que dúvidas têm ficado, né? Ou mesmo o que vocês têm gostado dessa matéria, o que elas tocam um pouco mais na vida de vocês e na experiência cotidiana aí de vocês. Então, a primeira questão seria, né? Peço que você, aluno, relate a experiência do que tem aprendido, né? E o que tem achado da respectiva matéria que leva o nome projeto de vida, né? Aí é um pouco mais pessoal, né? O que vocês têm, né, experienciado, achado, foi legal, tem sido bom, como que está sendo a experiência? Questão 2, né? Que possa sugestionar, ou seja, dar uma opinião, né, algo dentro da proposta da matéria, que é o projeto de vida, para estarmos também estudando. O que você sugestiona, já que está trabalhando essa ideia de projeto de vida, o que a gente poderia também estar
aprimorando e implementando aí nas nossas aulas, né? Ouvir um pouco o que vocês têm a dizer. Questão 3 e última, né, dessa aula dessa semana. Sabemos que muitas das vezes, né, a sociedade nos cobra, né, sobre termos uma profissão, um estudo, uma vida bem-sucedida. Porém, com as aulas, percebemos que antes de tudo isso, né, precisamos ter uma cabeça centrada, né, de certa forma, um lado emocional familiar bem estruturado, né? E como base o estudo, né? Não tem como fugir, o estudo é necessário, né? É como se fosse o suporte primeiro para que eu possa ser alguém na vida. Como você analisa esta questão da cobrança social sobre cada um de nós, ou mesmo sobre vocês, alunos? Como que vocês veem isso? Então seria mais ou menos essas questões a partir do tema dessa aula, que é o feedback. Ou seja, o professor quer saber como que vocês estão aí assimilando, entendendo e compreendendo a matéria, ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês. Peço que, se puder, dê um like lá no canal do professor, nessa videoaula, curta, compartilhe e se inscreva para dar uma ajuda aí para nós. Obrigado.